Bom, pessoal, aqui a ideia é fazer uma breve apresentação sobre o aprimoramento técnico que foi realizado nessa versão 2.7. São poucos slides, não vou entrar muito em alguns detalhes, mas o grande objetivo aqui é fazer uma tradução da parte técnica que foi implementada por debaixo dos panos, digamos assim, o que está acontecendo por debaixo do código, o que foi feito de melhoria técnica e procurar fazer uma representação com a tela que o usuário tem disponível. Então, como resumo, nós temos, eu trouxe aqui em torno de seis itens que eu destaquei dessa versão 2.7. O primeiro deles é com relação ao aprimoramento do tempo de assinatura de documentos. Então, quando você tem lá na tela de detalhes do processo, ou no próprio escaninho, a parte de assinatura em lote, por debaixo dos panos, nós fizemos um redesenho dessa solução para um melhor tratamento desse processamento em lote. Então, nessa versão 2.7, o código-fonte que faz essa assinatura em lote, ele foi aprimorado e os usuários vão perceber que existe uma melhoria no processamento dessa assinatura por debaixo dos panos. Então, existe um pré-processamento que isso é feito no código-fonte. Quando o usuário pede para fazer essa assinatura em lote, ele vai conseguir fazer algumas outras tarefas e aquela assinatura ali ela vai ser processada posteriormente, ok? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é com relação à unificação de componentes na interface gráfica. Nós já havíamos feito uma pequena melhora na versão 2.6, que foi a versão do ano passado, e nessa nova versão nós fizemos também uma nova unificação de componentes na interface gráfica. Então, assim, para o usuário final, ele vê o que eu destaquei nessa imagem desse iceberg como front-end. O que o usuário consegue ver, são as telas que o usuário consegue navegar. Mas por debaixo dos panos, no código-fonte, existe uma quantidade muito maior de código, em torno de 80%, e apenas 20% é o que o usuário consegue fazer essa visualização. Nós temos um projeto chamado Aperfeiçoamento Técnico do PJE, com a sigla ATPJE, e nesse projeto nós fizemos uma unificação das soluções da interface gráfica para permitir um melhor reaproveitamento e manutenção de telas, como escaninho, detalhes do processo, cadastro de pessoas, entre outras telas. Okay? Um terceiro item, também focado nessa parte de interface gráfica, foram feitas algumas atualizações tecnológicas, entre elas a parte do Angular 11, que é a tecnologia que a gente utiliza na interface gráfica do PJE, ou seja, faz parte desse front-end aqui que está disponível na imagem anterior, e também uma atualização do Java, o Java que é executado no servidor de aplicação foi atualizado para o Java 11. Com isso, os usuários vão ter uma nova forma de renderizar os componentes na tela, então os componentes eles vão ser renderizados de uma forma mais otimizada e mais rápida no navegador dos usuários, vai ter um menor consumo de memória, vai ter um ganho de desempenho na navegação do sistema e houve uma pequena substituição por alguns componentes gráficos que vocês já podem ter notado em algumas apresentações anteriores. Okay? Uma outra melhoria que foi feita nessa versão 2.7 está relacionada ao serviço de consulta, tanto de CPF quanto de CNPJ, que é um serviço da Receita Federal e está hospedado no TST. Nós sabemos que o PJE ele tem um serviço de contingência, um hospedado no CNJ e um hospedado no TST, e esse serviço do TST sofreu uma alteração e, para isso, foi necessário fazer uma adequação no PJE para o uso desse novo serviço, por questões também contratuais, e todas as regras de uso desse serviço estão disponibilizadas nesse ato conjunto TST.CSJT GP número 5 de 2021. Nesse novo serviço, a gente tem os registros de dados de quem originou a consulta e os dados também que foram consultados, tudo em conformidade com as normas da LGPD. E o uso desse serviço, que a gente nomeia como um nome técnico como BCPF e BCNPJ, foi desenvolvido pela Receita Federal em conjunto com a DataPrev, e o grande objetivo é simplificar o fornecimento dos dados por meio de uma tecnologia chamada de blockchain. Vocês já devem ter ouvido falar sobre essa tecnologia que facilita com relação à manutenção das transações, onde as transações foram realizadas e também a manutenção desses ativos em uma rede. Então, o PJE está fazendo uso desse serviço de BCPF e BCNPJ e a consulta de dados de CPF e CNPJ está atendendo todas as normas mais recentes que estão vinculadas à LGPD. Foi feita também uma compatibilização do PJOS para assinatura de documentos.
A gente sabe que o PJE, na versão 2.6, ele deixou de ser compatível com o PJE Office em virtude de não ter no PJE Office a tecnologia de assinatura de documentos que foi implantada dentro do PJE. Então, para isso, a gente teve acesso ao código-fonte do PJE Office, que fica armazenado no repositório do CNJ, fizemos uma compatibilização dessa assinatura digital de documentos que é adotada no PJE, que é por meio dessa sigla PADS-CP Brasil, e com isso a solução foi encaminhada ao CNJ para que seja feita uma integração e disponibilização de uma versão futura do PJE Office. Então, o uso da versão 2.7, e assim que o CNJ fizer a liberação do PJE Office 1023, a atual versão é 1022, essa opção do PJE Office vai voltar a estar disponível e vai atender, inclusive, um pedido que foi feito pela OAB. Então, estamos com uma pendência do CNJ fazer a liberação dessa versão 023 e fazendo uso da versão 2.7, vai ser possível novamente fazer a habilitação desse assinador. Foi feito também um aperfeiçoamento no Shodo. O uso do Shodo em versões anteriores, a versão 1.2.0, aparecia uma tela de um alerta de risco de segurança, e os usuários precisavam colocar uma exceção no navegador para que pudesse fazer a assinatura de documentos. A partir da versão 1.2.0 e com o uso da versão 2.7, fizemos uma atualização técnica no PJE para permitir o uso do assinador sem a necessidade de adicionar essa tela de alerta de segurança como exceção. Então, os usuários que tiverem com versões anteriores à versão do Shodo 1.2.0, façam essa atualização da versão 2.0 e também na versão 2.7, quando os tribunais fizerem essa atualização, essa tela não vai mais aparecer e vai ser feita uma melhoria por parte dos usuários em não ter que colocar essa tela como exceção. Por fim, aqui a questão do download do PDF completo, é uma funcionalidade bastante utilizada no PJE, foi feito um aperfeiçoamento naquela parte do back-end que eu mostrei ali para vocês, na imagem anterior, daquele iceberg maior, em que foi feita essa geração do PDF completo, ela passou por uma remodelagem, foi feita uma revisão completa do código-fonte para fazer uma otimização de recurso tecnológico, e aqui essa otimização está bem específica com relação ao consumo de memória e ao consumo de recursos da parte de TI, e com isso a aplicação do PJE ela vai conseguir tratar isso de uma forma mais estável, digamos assim. Então, foi feita uma migração do PDF unificado, que antigamente utilizava a tecnologia que está lá no PJE legado, e agora vai passar a utilizar uma nova interface gráfica do PJE 2.0, e a tendência é que essa funcionalidade se estabilize a partir de agora. Com relação aqui às novidades da versão 2.7, apenas para apresentar uma visão geral, foram ao total aqui de 413 demandas, que a gente chama de issues, trabalhadas, isso a gente fala como demandas principais. Essas demandas principais são divididas em subtarefas, e se a gente for considerar subtarefas, dá em torno de 945 subtarefas ao todo de demandas, mas aqui a gente está considerando somente as demandas principais, e a gente consegue ter um gráfico em que mostra que 50% dessas 413 issues foram de correção de defeitos, 22% de melhorias técnicas e 28% de melhoria negocial. E, por fim, para finalizar a apresentação, gostaria apenas de ressaltar a previsão de atualização da versão 2.7 nos tribunais, conforme o ato conjunto TST-CRJT número 9 de 2021. Os TRT6 e TRT11 já fazem uso dessa versão, eles foram os tribunais pilotos da versão 2.7, e a partir do próximo final de semana teremos mais 3 grupos, os grupos G1, G2 e G3, como está sendo mostrado aí na tela, com a previsão de fazer essa atualização para a versão 2.7 e disponibilizar isso para todos os usuários. Então, gostaria somente de agradecer ao Dr. Luiz Evaristo, Dr. Fabiano Fasticker, por todo o apoio que tem dado para a coordenadoria técnica do PJE, e é isso, o PJE continua forte e cada vez mais estável e acrescentando as melhorias para os usuários.